Nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 40. Para quem está nos visitando, não está sabendo, nós estamos numa exposição bíblica sobre a vida de José. Então, os últimos capítulos aqui de Gênesis conta a história de José, são vários capítulos, e nós vamos ficar 2 meses fazendo essa exposição até o final do capítulo de Gênesis, o mês de maio, que já está quase terminando, já estamos no 3º domingo, e o mês de junho também. Então, você que não conhece, vai conhecer a história de José. Você que já conhece, vai relembrar, mas certamente Deus vai trazer mais orientações para o seu coração. Aliás, dado a isso, vai ser vários domingos, eu não vou me deter muito no contexto. Hoje o pastor Joás fez uma belíssima exposição do contexto. Se você não conhece muito bem a história de José, eu sugiro que leia, ouça a mensagem de hoje da manhã, ou quem sabe as mensagens anteriores, que eu imagino também que os pregadores, eu não estava aqui, também trouxeram muitas informações. Nós vamos um pouco mais direto nas aplicações que o Senhor nos trouxe. Mas vamos ler o texto bíblico, então. Gênesis 40. Eu vou ler os versos ímpares, vou pedir toda a igreja, numa só voz, bem bonito, que leia os versos pares. Vamos lá. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó, e o dei da própria mão de Faraó. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nesta masmorra. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao copeiro-chefe invocou como José havia interpretado.
O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Bom, conforme nós acabamos de ler, esse texto narra o tempo que José, uma parte, né, do tempo que José está na prisão. Segundo os nossos estudiosos das Escrituras, provavelmente uns 10 anos ali preso. E quem já visitou uma prisão, ou quem já esteve preso, né, sabe que é, de fato, um lugar desagradável, né? Por mais que seja organizado, que tenha respeito, hoje há muita preocupação, né, com a dignidade dos presos, isso deve ter mesmo, né? Os direitos humanos estão sempre ali preservando. Nosso irmão Murilo, que é advogado, ele fez um trabalho na faculdade só relacionado aos presos, visitando e observando o quanto era digno ou não aquele lugar. Alguns conhecem a minha história pessoal, eu não cheguei a ser preso, mas o meu pai foi preso, né? Infelizmente, antes de ele conhecer a Cristo, por mais de um ano, ele esteve na cadeia de Baixo Guandu, por 13 meses, ali divisa com a Aimorés. Nós morávamos em Aimorés, eu nasci, 6 meses depois, meu pai foi preso, e ele ficou mais de um ano. E eu, obviamente, não me lembro, mas minha mãe conta que ela levava a mim e meu irmão, regularmente, não me lembro a frequência, mas para meu pai nos ver, né? E também a gente vê-lo. E essa história de prisão, então, a gente conhece, né? Tem 30 anos que eu servo no ministério. Os primeiros anos de ministério, eu visitei muito a presídio. E eu não sei se os irmãos se lembram, os antigos de Vitória, né? Daquele presídio que tinha ali na Glória, né? Do outro lado, você passa aqui na Beira-Mar, em Vitória, você via, né? E, naquela época, as situações eram um caos, era caótico aquele lugar, era 3, 4 vezes mais o número de pessoas que deveriam estar ali. As visitas eram difíceis, né? Tinha que ficar nu para poder entrar, para revistar, porque tinha muitas situações. Mas Deus me levou e eu vi muitas situações tristes, né? Então, às vezes você que nunca visitou, que nunca foi preso, espero, mas sabe que não é uma coisa boa. E principalmente quando é preso inocente, né? Imagina você estar num lugar que você não fez nada para merecer estar ali, foi um equívoco, um julgamento errado, né? Uma denúncia mentirosa, isso é lamentável, né? E existem muitos casos, né? Todo dia, praticamente, tem algum caso vindo à tona sobre alguém que foi preso inocentemente. Foi o caso de José, que foi acusado pela mulher de Potifar, de tê-la atacado, assediado, e aí o marido acabou lançando-o na prisão, sendo ele um oficial importante de Faraó. Essa era a situação de José. Mas isso nos leva a pensar, meus irmãos, sobre tantos outros tipos de prisão. Né? Muitos, né, graças a Deus, a maioria não está presa literalmente, né, não está pagando nenhuma pena. Mas existem prisões piores do que as prisões carcerárias. Né? Existem muitas pessoas aprisionadas nos vícios mais diversos, né, substâncias químicas, o próprio álcool, né, que é uma droga lícita, né, mas a gente sabe que muitas pessoas não têm domínio, né, usam de uma maneira abusiva e são destruídas pelo alcoolismo. Nessa minha viagem, eu tive a alegria de evangelizar algumas pessoas, eu evangelizei o Antônio. Ele foi no culto bêbado, nós pregamos, ele me abraçou, orei com ele, me pediu uma visita. Eu visitei no outro dia, ele já estava menos alcoolizado, eu estava um pouquinho, mas estava menos, que era mais cedo. E nós conversamos, oramos, e eu falei, Antônio, eu não sei se eu vou voltar na Bahia, não sei nem se eu vou te ver aqui na terra, mas eu quero te ver na eternidade. E ele falou assim, ele ficou, né, na verdade, meio assim, sem saber o que dizer, e eu falei, você já foi evangelizado, aí o pessoal já evangelizou você, né, Antônio? E ele falou, pastor, eu já sei o caminho. Eu falei assim, pois é, mas você está no caminho? Aí ele engoliu seco. Eu falei, eu queria orar com você e tal, eu orei com ele, e ele me abraçou e disse assim, o Senhor vai me ver na eternidade. Eu falei, amém, espero. Mas não sei hoje ainda como é que ele está, mas a história lá da comunidade, que ele está aprisionado ao álcool por muitos e muitos anos, né? Mas mesmo aprisionado ao álcool, generoso. Eu falei assim, eu quero te dar 3 presentes. Na hora que eu estava saindo. Eu falei, sério? Não precisa, Antônio. Aí foi lá e buscou 2 pinhas maduras, que eu devorei meia hora depois, estavam maravilhosas. Me deu um pacote de um negócio de feijão de corda, né, que ele colheu lá no sítio dele.
e me deu um negócio congelado assim, fui lá no congelador e tirei, o que é isso, Antônio? É um tatu, inteirinho. Que foi preparado na casa do missionário que eu estava no domingo seguinte, e comemos o tatu. Mas Antônio está lá, e muitos outros estão lá no sertão, em tantos lugares do mundo, né? Aprisionados, não por uma cadeia, né, física, mas aprisionado pelos vícios, pelas drogas, pela gula, tem pessoas aprisionadas pela comida, né? Prisões sexuais, pessoas que não têm domínio sobre a sua sexualidade, pessoas vivendo uma verdadeira ditadura de tantas coisas sobre as suas vidas, prisões mentais, né? Prisões mentais no sentido ideológico, a pessoa não consegue pensar outra coisa, parece que fizeram uma lavagem cerebral, a pessoa está aprisionada, a gente tem visto muito isso, né, em muitos lugares, mentais também no sentido religioso, às vezes a pessoa é aprisionada por uma religião e aquilo domina a mente dele, ele não consegue pensar, só repete aquilo dali e vai cegamente se destruindo, né, sendo manipulado. Até mesmo prisões filosóficas, né? Prisões emocionais a gente nem se fala, né? Tantas pessoas sendo aprisionadas pela depressão, aprisionados pela ansiedade, pelo medo, pelo ódio, pela amargura, pela vergonha, né? Às vezes a prisão é uma situação de uma limitação, a pessoa tem um acidente, fica paraplégico, fica tetraplégico, fica aprisionado ali naquela situação, não consegue mais, né? Temos visto muitos casos assim de pessoas que têm passado por isso, ou que já nasceu com a deficiência, às vezes prisões financeiras, seja porque não tem dinheiro, tem muita dívida, ou porque tem muito dinheiro, mas é escravo do dinheiro, né? Também é uma prisão, a pessoa só vive em função daquilo e não consegue pensar mais em nada, a não ser naquela situação financeira, seja boa ou ruim. Prisões sociais, relacionais, né? Enfim, a gente sabe que tem muitos homens e mulheres, crianças, jovens, mas nessa relação homem e mulher isso é muito forte, principalmente mulheres para com homens, aprisionados em relacionamentos extremamente abusivos, destrutivos, né? E não conseguem deixar, não conseguem romper, mesmo já tendo sido violentadas, traídas, tendo todos os motivos bíblicos para romper aquele jugo. E infelizmente, às vezes, com todo respeito, mas algumas igrejas até incentivam essa situação, né? Não aqui, graças a Deus, aqui no gabinete. Mulher chegou, se for uma situação dessa grave, nós só damos uma chance para conversar com o marido. Eu sempre procuro conversar. Se houver arrependimento, a gente vai tratar nos termos bíblicos. Se não, é delegacia imediatamente. E olha, isso não vai ser Bíblia e delegacia junto, dependendo da situação. Porque a gente sabe que a gente não pode permitir que pessoas sejam aprisionadas por nada, a não ser pelo amor de Jesus, pela graça do Senhor, pela palavra de Deus que nos guia, que nos torna verdadeiramente livres. Mas, voltando na questão de José, não que José fosse perfeito, né? José, como o pastor Joás bem lembrou, é um tipo de Messias, um tipo de Cristo. Quando a gente fala tipo, é alguém que Deus usa para mostrar alguma coisa daquele que realmente é o Messias, né? Então, Davi foi um tipo, né, de Messias, e alguns profetas o foram, o próprio Moisés e José também. Mas, obviamente, José não era perfeito, não era o Messias, não era o Senhor Jesus. Mas, mesmo ele tendo defeitos e falhas, obviamente, a gente olha para a vida dele e vê o que Deus está fazendo na sua vida. E vê, então, isso que a gente propõe aí nesse tema. José estava preso, mas ele estava livre. Preso de maneira carcerária, porém livre, em vários sentidos. É sobre isso que eu queria conversar com os irmãos um pouquinho, pensando em que aspectos José estava livre. E, em primeiro lugar, eu quero considerar com os irmãos que preso, porém livre, livre para continuar servindo ao próximo. José, desde que eu creio que desde mesmo a sua infância, adolescência, apesar das invejas dos irmãos, apesar dele também, com certeza, ter a vaidade em algum momento, né, como o Joás lembrou, né, pegou a melhor túnica, foi encontrar com os irmãos que estava ralando, né, aguçou a inveja, né, mas estava ali a serviço do pai, né, o pai tinha mandado ele ir ali, estava sempre servindo, ele tinha um coração de servo, né, não era o servo perfeito, mas era um servo do Senhor Deus. E quando ele está ali naquela prisão, diz as Escrituras, que ali também ele estava servindo.
e estava dando o seu melhor, no pior lugar, talvez, da sua vida. Porque a nossa tendência é dar o melhor onde está tudo muito bem. Na melhor igreja, a gente dá o melhor. No melhor trabalho, a gente dá o melhor. No melhor condomínio. Mas se é a pior igreja, a gente quer sair dela e procurar uma melhor. Né? E assim tantas outras coisas, a nossa natureza muitas vezes nos leva a isso. Mas vejam bem que José, ele não se rebela, né? Ele serve. E assim como lá em Faraó, ele foi considerado um bom servo, no Potifar, na casa de Potifar, né? O oficial de Faraó. Ele foi considerado uma pessoa assim, depois de Potifar, ele era o mais importante, respeitadíssimo. Na prisão também. Até nisso, era o preso, ele vai ser o melhor preso, para a honra e glória do Senhor. Vai ser um preso que vai cumprir os horários, que vai ajudar os outros presos, que vai ajudar na ordem, na limpeza. E isso nos mostra um coração realmente de servo. Diz o texto que, quando os dois condenados de Faraó chegam ali, né, eu não vou ficar repetindo muito, o texto é muito claro, né? Os dois servos de Faraó, o copeiro e o padeiro, foram condenados, foram lançados na prisão. E aí, ali, José vai servir esses dois homens. E os serve com todo o zelo, conforme a palavra de Deus diz aqui. Então, José servia em todo lugar, em todo tempo, independente das circunstâncias, não somente quando as circunstâncias são favoráveis, que é uma tendência nossa, né? A gente só serve em tempos de circunstâncias muito boas, no melhor do nosso conforto, mas nós somos chamados a servir em todo o tempo, e na verdade é nos tempos mais difíceis que mais precisa de gente servindo, né? Imagina a situação lá do Rio Grande do Sul, quanta necessidade, né? Eu fui a Gramado 2 vezes, já fui a Porto Alegre uma vez, já fui a Curitiba uma vez e fui a Florianópolis 2 vezes. Então, o Sul eu conheço um pouquinho e sempre fui em situações muito boas e confortáveis, né? Ainda não consegui ir lá, não sei se eu irei, se poderei ir. Mas só trazendo à tona que lá agora está precisando, é ali naquelas circunstâncias que mais precisa de servos. Graças a Deus tem muitos capixabas indo, muitos cristãos indo, a Igreja Presbiteriana do Brasil também está ali servindo, para a honra e glória do Senhor. Nós temos servido aqui com ofertas, com ajudas aqui da nossa igreja, mas a gente precisa servir, meus irmãos. Não deixe que você perca a alegria de servir, por favor. Né? Muitas coisas vão roubar. As pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem, não elogiam, pessoas que a gente serve às vezes traem, às vezes falam mal da gente, né? A história da minha família é uma história de muito serviço. Meu pai sempre foi muito generoso, mas ele costumava dizer, tem pessoas que você faz 99, mas se você não consegue completar o 100, você não presta, né? Então foram muitas situações, mas graças a Deus meu pai, principalmente quando se converteu a Cristo, entendeu que deveria servir e serviu até o seu último dia de vida aqui na terra. Mas como José nos lembra Jesus, não tem como eu deixar de falar de Jesus, porque Jesus é o servo perfeito. Jesus é anunciado no Antigo Testamento como servo sofredor. Isaías especialmente declara como Jesus iria ser este servo. E é exatamente isso que Jesus foi, e aqui todo o tempo do seu ministério, um servo por excelência. Ele ensinou com suas palavras, mas acima de tudo Jesus ensinou com seu exemplo, a maneira como ele serviu os pecadores, pessoas que ele não conhecia, ouvindo-as, abraçando-as, curando-as, orientando-as, corrigindo-as. Foi assim algo realmente muito tremendo. Algumas décadas depois, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, encoraja os filipenses, está lá no capítulo 2. Olha, gente, nós que somos de Jesus, nós que somos discípulos dele, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou a usurpação ser igual a Deus, antes ele se despiu de toda a sua glória, assumindo a forma de servo, entregando a sua vida para morrer numa terrível morte, morte de cruz. Então, irmãos, esse deve ser o nosso sentimento. Eu sei que a nossa carne continua não querendo servir, mas quando ela estiver muito rebelde, nós devemos lembrar do Senhor Jesus, que Ele serviu até a morte para nos dar a salvação eterna. Assim como José, lá antes dele, olhando para frente, olhando pela fé para Cristo, de alguma forma também pôde servir naquele lugar. E quando a gente entende, irmãos, que a dignidade, o privilégio, a bênção de servir,
nós não fazemos mais isso por obrigação, com peso, com dor, como uma prisão. Não, se torna uma libertação. E foi isso que aconteceu. Jesus ensinou, maior é aquele que serve. Se você observar as nossas vidas, a gente trabalha muito para que um dia alguém sirva a gente. É muito comum, a pessoa quer trabalhar para poder ter um empregado, ter isso, ter aquilo, ter um motorista, sei lá, tantas outras coisas. Mas, na verdade, a vida é feita de mutualidade. Sim, podemos também ser servidos, mas nunca devemos esquecer que a maior grandeza de um cristão é servir. Seja na família, seja onde for, que o Senhor nos continue fazendo livres para continuar servindo. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, eu vejo que José foi um homem livre para exercer compaixão com a dor alheia. Bom, José já estava ali, provavelmente uns 8 anos, já devia estar cansado daquela prisão, com muita vontade de sair. Ele expressa, inclusive, isso depois, né? Olha, quando você chegar lá, me fala aí, né? Do faraó, dá uma notícia minha lá, para ver se ele me tira. Mas, quando ele está ali, ele não só estava servindo, ele estava observando as pessoas. E diz aqui a palavra, que ele observa o semblante, né, daqueles homens, e ele pergunta, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Né? Veio José pela manhã e olhou para eles, e viu que eles estavam perturbados. José viu que eles estavam perturbados. Ele poderia simplesmente ter cumprido o básico. O que era o básico? Servi-los, dar comida, limpar a cela deles, e ir embora. Ele não tinha que perguntar nada. Mas ele não somente serve a comida, faz o que tinha que fazer, ele percebe que eles não estavam bem, e ele então pergunta, por que hoje estão tristes os vossos semblantes? Que coisa maravilhosa, né? Eu sei que nós, por educação, e isso não é um pecado, obviamente, acho que é uma maneira gentil de viver, a gente encontra alguém e pergunta, como é que você está? É assim, quase que instantâneo, né? Mas honestamente, eu tenho evitado perguntar como é que alguém está, quando eu sei que eu não vou poder ouvir. Porque tem situações que eu sei que eu não vou poder ouvir, eu estou saindo para um outro compromisso, já tem alguém me esperando, já estou atrasado, sei lá. Então, eu não pergunto, porque se eu perguntar, eu vou parar para ouvir, sim. Claro que eu não estou dizendo que eu estou certo, eu estou falando desse drama que a gente vive, de o quanto que a gente é sensível ou não com a dor do outro. Porque se eu pergunto, a pessoa diz, eu não estou bem, eu preciso ouvi-lo. Se eu não puder ouvir, claro, eu posso dizer, olha, eu não posso te ouvir agora. Podemos conversar daqui 2 horas? Mais tarde, né? Pode acontecer. Então, talvez o melhor não é deixar de perguntar, é só ser mais rápido para poder marcar um horário, né? Não falar, qualquer dia desse eu te vejo, não. Posso te fazer uma visita hoje? Eu queria entender por que você não está bem, né? Ou após o culto, né? Às vezes a gente pergunta aqui no banco, como é que você está? Não estou mais ou menos. Na hora do culto não dá para bater papo, né? Então, só quando acabar o culto a gente pode orar juntos, né? Ter a compaixão com a dor alheia. Irmãos, José tinha uma dor, é óbvio que ele tinha uma dor. Ninguém vai estar preso 8 anos e estar sem nenhum sentimento de tristeza. Vai rolar, como ele inclusive expressa em algum momento aqui. Mas nesse momento, ele esquece a sua dor e olha para aqueles homens e sente a dor deles, né? Tem misericórdia, como alguém já definiu, é colocar seu coração na miséria do outro, tirar da sua e colocar na miséria do outro, falar assim, olha, eu quero te ajudar, quero te ouvir, quero te abençoar de alguma forma. Então, ao invés de autocomiseração, que é muito comum, né? A gente se enche de vitimismo, de dor, eu sou um pobre coitado, que tristeza, né? Eu já fiz isso, infelizmente, mas não é uma coisa boa, viu, irmãos? E muitas vezes se torna uma coisa pecaminosa, porque a gente coloca uma lente de aumento no problema que é desse tamanhozinho, aumenta aquilo, a gente acha que todo mundo tem que viver em função do nosso problema, e se as pessoas não nos dão atenção, a gente fica desesperado, porque a gente não olha para a dor do outro. Se a gente olhar para tanta gente que está sofrendo mais do que a gente talvez esqueceria a nossa dor. Porque, com certeza, falando dos amados irmãos aqui, não sei o seu coração, é possível que você esteja aqui em sofrimento, mas com certeza há pessoas no nosso convívio que estão sofrendo mais que você e mais do que eu. E a gente precisa ser livre para exercer a compaixão com a dor alheia. A gente está vivendo num mundo cada dia mais insensível, né? A gente costuma ouvir más notícias, costuma com o assalto, com o roubo, com a morte, com a corrupção, e não sente muito mais nada, né?
pelo menos a maior parte do tempo, a gente, né, e talvez nem seja bom sentir mesmo todo o tempo, senão a gente também morre. Mas não podemos deixar que nossos corações se endureçam a tal ponto de ter oportunidade de ajudar alguém, de ser compassivo e não fazê-lo. Nós não vamos, irmãos, sentir a dor de todos, resolver o problema de todos. Mas esteja atento, porque às vezes tem uma pessoa nessa semana que Deus vai colocar para você ser o bálsamo na vida dele, amém? Pode ser no seu trabalho, pode ser dentro do elevador que você vai entrar um vizinho. Então, essa pessoa, se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, já vai ser tão maravilhoso. Poxa, essa semana eu pude importar com alguém, ligar para alguém, chorar com alguém, sentir a sua dor, dividir essa carga, né? Mas, novamente, a gente não pode deixar de lembrar que ninguém demonstrou mais compaixão com o sofrimento alheio do que o Senhor Jesus. José é um bom camarada, né, sentiu compaixão, mas ele realmente só nos lembra daquele que é perfeito também nisso. É um texto que eu gosto muito, é o Mateus 9,36, que diz assim: vendo as multidões, compadeceu-se delas, o Senhor Jesus, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o nosso Senhor, né? Jesus chorou com as pessoas, né? Chorou com Marta, com Maria. Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, né? Do monte, olhando para ela. Ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha que junta seus pintinhos, mas vocês se rebelam, vocês fogem, vocês abandonam ao Senhor. E Jesus chorou por aquela cidade. Eu fico pensando o quanto que Jesus ainda chora, irmãos. Por que não? Eu não creio num Deus que está apático, alheio a isso que está acontecendo. A gente pode não conseguir explicar tudo sobre Deus, os propósitos, os decretos de Deus, mas uma coisa não tem como pensar num Deus alheio. Eu acredito de todo o coração que não é uma dor humana que Deus de alguma forma não sinta, é o que eu acredito. Até hoje estou bem com essa fé e com esse entendimento, né? Estamos abertos a dialogar sobre essa teologia, mas eu creio no Deus cheio de compaixão, que tem ajudado, socorrido de uma forma que a gente nem imagina, né? Seja as pessoas lá do Sul, seja no Oriente Médio, seja na Ucrânia, seja nos lugares de guerra, nas comunidades brasileiras onde há tanto sofrimento, em qualquer outro lugar, ou mesmo aqui em Jardim Camburi, porque mesmo sendo um bairro onde as pessoas têm dinheiro, trabalham, têm uma vida digna, mas às vezes emocionalmente, relacionalmente, dentro desses apartamentos, estão vivendo uma vida miserável. Tanto é que de vez em quando a gente tem notícia que um pulou, porque embora tivesse tudo, mas a dor estava ali. E essa pessoa, como tem uma amiga, né, de pessoas aqui da igreja, essa semana tirou a própria vida, de uma família normal, boa, né, com tudo mais ou menos em ordem, mas não conseguiu lidar com essa dor. Jesus sentiu a dor das pessoas ao seu redor. E sente a sua também, amém, amém, meu irmão? Não deixe de conversar com Jesus sobre isso, de compartilhar com o Senhor Jesus sobre isso. Eu quero sim testemunhar que eu tenho sido muito abençoado por muitas pessoas aqui na igreja. Ontem eu tive um pequeno incidente e eu fui acometido de uma grande dor. Me deu uma dor, uma tristeza, uma angústia, vontade de desaparecer. E era 9 horas da noite, estava em casa, falei, eu preciso falar isso para alguém. E aí lembrei do irmão Ângelo, liguei para ele: Ângelo, estava falar com você, você pode me atender, me conversar comigo agora? Claro, pastor. Eu fui lá no condomínio dele e falei da minha angústia, da minha dor, da minha preocupação, da minha tristeza, fiz uma confissão, pedi ao Senhor misericórdia e ele foi tão cheio de compaixão comigo. Ouviu a minha triste confissão, me aconselhou, me orientou tecnicamente, me orientou espiritualmente e eu pude ir para casa e dormir, porque alguém se importou com a minha dor e orou por mim. E é assim que nós devemos viver com a igreja, mas nos importar mais com a dor um do outro. Amém, meus irmãos? Mas José foi um homem livre também para discernir os propósitos de Deus. Essa coisa dos sonhos, né, das revelações, né, a gente não vai entrar nessas questões muito teológicas hoje, mas o fato é que todos nós, na nossa caminhada, e na nossa casa, na nossa família, na igreja, encontramos situações que a gente precisa de discernimento. Aqui, no caso, foram literalmente 2 sonhos, né? Então, foi a interpretação dos 2 sonhos.
E como o pastor Joás explicou muito bem, né, em todas as culturas, todas as religiões, essa coisa do sonho, até porque o sonho é uma experiência humana, né? Me lembro quando eu fiz o curso de psicanálise, nós tivemos uma disciplina que era só sobre interpretação de sonhos, mas de um viés, naturalmente, da psicologia, né? Não tinha a ver com a questão religiosa. E minha monografia foi sobre interpretações de sonhos, nessa questão. Então, é uma experiência que todos nós temos, né? A maioria dos sonhos são coisas comuns, são restos do dia, como diz a própria psicologia, são um pouco da nossa ansiedade, das nossas dores, dos nossos desejos, né? Isso já mais comprovado, acho que todo mundo sabe disso, isso é 99,9% dos sonhos é isso, tem a ver com nossas experiências humanas do passado, daquele dia, ou até de coisas que a gente está na expectativa de que aconteça. Então, isso mistura tudo, né? E o sonho é um momento em que o inconsciente emerge, né? Passa pelo subconsciente, vaza no consciente, e você, na verdade, toda pessoa normal sonha todas as noites, segundo os estudiosos. Só que nem todos nós lembramos de todos os sonhos todas as noites. A maioria das noites a gente não lembra, né? A gente, na verdade, lembra dos sonhos que a gente começa a acordar e fica ali numa situação de sono, que você fica meio acordado, meio dormindo. Então, é disso que a gente lembra, né? Porque quando é um sono profundo, um sonho profundo, um sono profundo, você não lembra. Mas aquela coisa de ficar ali, aí você vai lembrando de pedaços, né, do seu sonho, depois conta. Mas, nesse caso aqui, era de fato algo sobrenatural. Deus havia dado sonhos, e somente Deus poderia dar a revelação dos sonhos. E tinha um propósito que está claramente revelado aqui, depois vai se confirmar mais na frente, né? Nas próximas pregações, não vou dar muito spoiler não, né? Volta nas próximas pregações para você entender melhor o que vai acontecer. Mas o fato é que este homem José, ele diz àqueles homens, não são de Deus as interpretações. Que coragem, né? Aqui no gabinete, de vez em quando, chegou aí contando sonhos, pedindo para eu dar uma ajuda. Falei, querido, mas rolar não. Eu não tenho essas, eu não sou José, não tenho essas experiências todas, mas vamos, de qualquer maneira, orar ao Senhor juntos. É interessante que, às vezes, na conversa, acaba trazendo clareza sobre aquilo, como dentro disso que eu acabei de falar. E tem, é claro, também coisas que podem ser espirituais, eu acredito, sim. Se você deve estar perguntando, será que o pastor acredita, né? Que Deus ainda pode falar em sonhos? Está gravando, né? Mas vamos lá, eu acredito. É porque tem muitos presbiterianos que não acreditam, nós temos que ser sinceros, né? Nós temos, irmão, aqui nessa igreja a gente sempre é honesto e sincero, então essa é a verdade. Eu não sei aqui quais são os que acreditam e os que não acreditam, né? Nós não vamos discutir isso aqui, a gente pode ter uma boa escola dominical, né? Esse é o assunto da escola dominical, né, Fabrício? Fabrício ama EBD. Mas fica aí a dica também para a gente vir para a escola dominical, para a gente debater essas coisas assim. Aqui é a pregação, mas o fato, irmãos, é que seja um sonho, seja uma visão, seja uma experiência de vida, a gente precisa entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E como também foi falado muito bem acertadamente, no sentido geral, o propósito de Deus está revelado nas Escrituras. Deus já tem dado muita clareza do que Ele quer de mim. Agora, é claro que em situações específicas, né, de decisões, às vezes a gente não tem um discernimento claro. Como Sinara pregou muito bem lá no chá de panela de Gabriel, na multidão de conselheiros há sabedoria. Muitas vezes o Senhor vai nos trazer clareza dos seus propósitos, numa boa conversa, com pessoas maduras, num processo de discipulado. Mas o fato é que a gente precisa estar livre para discernir os propósitos de Deus. Então, às vezes a gente tem que se desapegar da nossa dor, desapegar dos nossos preconceitos, de algumas crenças, e focar nas Escrituras, focar numa vida de oração, porque a intimidade do Senhor para quem teme, na intimidade do Senhor é que Ele fala e mostra o que está no coração dEle, na vontade dEle. Eu nunca ouvi a voz de Deus de forma audível, né, com esse ouvido, mas pela graça de Deus, vários momentos importantes da minha existência, como servo, como marido, como pastor, a doce voz do Espírito Santo foi inconfundível. Clareza, é por aqui, meu filho, segue por aqui. Uma voz que sempre está em acordo com a voz das Escrituras. Se alguma voz fala no seu coração que contraria a Bíblia, pode repreender, porque ou é da carne, ou é do diabo, ou é das suas emoções, somente, né?
Mas se ela está em perfeita conformidade, glória a Deus, se alegre, o Senhor está te orientando, está te trazendo paz, trazendo direção. E a gente precisa, irmãos, buscar mais a direção de Deus para o nosso casamento, nosso trabalho, nossa igreja. Precisamos buscar essa intimidade com Deus para discernir a vontade dEle para a nossa vida, às vezes para a vida das pessoas ao redor. A gente que lida mais diretamente com o drama das pessoas, com frequência por causa da função pastoral, muita gente chega querendo simplesmente uma direção, né? E fala, olha, vamos orar ao Senhor, Ele tem a direção, né? E o Senhor traz, às vezes, numa oração, quando a gente acaba de orar, a pessoa fala, já sei o que eu tenho que fazer. É a obra do Espírito Santo. Naquele momento que a pessoa se rendeu ao Senhor, deixou de seguir a sua vaidade, seu coração, os seus desejos carnais, ele se tornou livre para discernir o propósito de Deus. Porque às vezes a gente está tão agarrado no negócio que a gente quer e aquilo é pecaminoso. Enquanto você estiver agarrado naquilo, você não vai discernir o propósito de Deus. Você está escravo daquilo. No dia que você pega aquilo, às vezes não é nenhuma coisa pecaminosa. Às vezes é um emprego, por exemplo. Não é pecaminoso o seu emprego, mas você precisa colocá-lo. É como na presença do Senhor, eu devo continuar ou não. Às vezes no momento que a gente abre mão, o Senhor mostra a vontade dEle. E a gente entende o que Deus quer para a nossa vida. Mas, novamente, apontando para Jesus. Primeira coisa, Jesus, ele tinha discernimento claro da vontade do Pai. Jesus deixou claro, eu só faço o que o Pai manda. Eu não faço nada fora da vontade do Pai. Gente, e ele, enquanto homem, tinha necessidade de orar para discernir a vontade do Pai. Ele orava, passava um dia, ele ficou a noite orando para discernir quem eram os 12 apóstolos. Aí ele e o Pai decidiram. Além de ser esse exemplo maravilhoso e perfeito de alguém que ouve a voz do Pai, Jesus é a melhor chave hermenêutica, a melhor chave de interpretação de tudo, irmãos. Da vida, do próprio Deus. Todas as filosofias e religiões querem apresentar uma chave de interpretação, né? Do sofrimento, né? De tudo, de como conviver em sociedade. Mas quem conhece o Senhor Jesus, quem conhece a Bíblia, já sabe que em Jesus, em tudo se explica. E tem sido maravilhoso experimentar isso na minha própria vida. Eu gosto muito daquele texto de João 1, lá do Verbo, né? Tem uma certa altura que ele fala assim, porque o Filho unigênito do Pai revelou o Pai. Jesus revelou o Pai. E essa palavra revelou, lá no grego, é uma palavrinha que chama regelmai, e é uma palavrinha que a gente usa para falar no português de exegese. Exegese é um termo usado muito na teologia, mas também usado no pessoal do direito, tem a ver com interpretação. Vou fazer uma exegese dessa lei, vou fazer uma interpretação, vou aprofundar no estudo dela para extrair o verdadeiro significado dela e fazer a aplicação devida, né? Esse é o labor de um bom advogado, é o labor de um bom teólogo, de um bom pastor, de um bom professor de uma escola bíblica. Mas é interessante que lá, em outras palavras, o texto, João está dizendo o seguinte, Jesus fez a exegese de Deus, Jesus, ele explica Deus, Jesus, ele revela Deus, ele não deixa dúvida de quem é Deus, e ao mesmo tempo que é homem, que é um mistério maravilhoso, né? Da humanidade de Jesus, da divindade de Jesus. Mas, de fato, quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos ver Deus sem morrer, sem sermos fulminados pela glória de Deus, porque Ele escondeu esta glória para revelar o caráter santo, o caráter amoroso do Pai para todos nós. Nele tudo faz sentido, nele são revelados o Senhor e seus propósitos. É isso que nós cremos. Eu espero que, se você ainda anda com muitas perguntas, você conheça Cristo e em Cristo encontre as respostas. E mesmo nós que ainda temos perguntas, é natural, nós cristãos também temos perguntas, mas continuemos buscando na presença do Senhor, que se aprouver a Ele, for para o nosso bem, Ele trará a resposta na hora certa. Se não trouxer, como a gente costuma dizer, lá na eternidade, certamente nós conheceremos, que lá nós o veremos como Ele é, nós entenderemos quem Ele é. Mas, em quarto lugar, irmãos, eu vejo que José era um homem livre para seguir com a consciência tranquila. Embora, né, ele apela ali para o carcereiro que foi solto, né, que seria solto,
para poder ajudá-lo depois, quem sabe, na libertação dele, eu queria dizer para vocês que eu faria o mesmo. Olha, poxa vida, já que você vai sair, né? Dá uma força lá, né? Não tem nenhum pecado em si nisso, né? Talvez ali, como o pastor Jorge disse de manhã, titubeou um pouco na confiança no Senhor. Mas o fato em si não é pecaminoso, né? Às vezes a motivação pode ser, mas o fato em si é um fato absolutamente normal. Mas quando ele fala disso, o que me chama a atenção é que ele diz assim, ele roga que use comigo de compaixão, mas depois ele fala assim, porque eu de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Isso aqui é verdade. Todos nós sabemos que ele não estava ali preso, inocente. Então, quanto a isso, era verdade. Ele poderia ter outros pecados, outras falhas, mas nada que o levasse a ser preso. Ele foi preso por causa da acusação mentirosa da mulher de Potifar, que ele teria assediado a ela. Então, a consciência dele estava muito tranquila em Deus quanto a este fato. Eu não estou falando de uma consciência tranquila também, irmãos, só por causa disso. Mas o que me mostra, que me chama a atenção, é que José sabia quem ele era. Ele fala, eu sou da terra dos hebreus. Estou aqui de forma inocente. Então ele tinha consciência de quem ele era, da sua origem, do seu caráter e do seu destino. A gente precisa encontrar mais paz em relação à nossa identidade. Quem nós somos? Tem muitas pessoas confusas aí sobre quem elas são. E algumas expressam isso verbalmente, outras pelos seus atos. Mas, irmãos, nós que já entregamos nossa vida ao Senhor, nós somos filhos de Deus, amém, meus irmãos? Nós somos filhos do nosso Deus, Ele nos ama, o Espírito Santo habita em nós, está nos transformando. Sim, ainda estamos sujeitos a falhas, a pecados, mas nós não somos os pecados que nós cometemos, em nome de Jesus. Se você mentiu, você se arrependa e seja um homem verdadeiro e não aceite a acusação de Satanás contra a sua vida. Irmãos, um dos maiores problemas da humanidade em geral, e até mesmo de cristãos, é o peso da culpa. Eu não tenho estatística, não sou estudioso do assunto, mas alguns eu sei porque eu convivi, conheci e vi a situação. Pessoas destruídas emocionalmente, fisicamente, saúde, e algumas até que tiraram a própria vida, dominadas por uma dor da culpa, não conseguiu se sentir livre, por qualquer situação, uma coisa que ele fez de fato mal contra a sua família, contra a sua igreja, contra alguém, ou contra ele mesmo, e uma coisa mais trágica ainda são as pessoas que sofrem por falsa culpa, coisas que ele não tem responsabilidade, mas alguém disse que ele tem, e aí a pessoa sofre porque alguém falou, e Satanás continua ali, e as pessoas vão adoecendo e vão morrendo, irmãos. Mas em Cristo nós podemos ser livres de todas as culpas, sejam as verdadeiras, sejam as falsas, porque as verdadeiras, elas devem ser confessadas, admitidas e derramadas na cruz do Senhor, lembrando que Ele levou sobre si todas as nossas culpas, todas, absolutamente, até aquelas que eu ainda vou cometer. Claro que a Bíblia nos chama a atenção para a necessidade de reconhecermos isso, porque se eu não reconheço, eu continuo carregando, sofrendo com aquilo, e eu preciso então confessar a Ele as minhas culpas, quaisquer que sejam, coisas pequenas ou grandes, não importa, devemos confessar a Ele, e basta confessar somente a Ele para receber o perdão, porque o perdão não precisa de outro. A Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Basta você no seu secreto apresentar os horrores da sua alma, com um coração contrito e arrependido, que Ele vai limpar a sua alma em nome de Jesus. Mas, se aquilo ainda perturba, se aquilo ainda entristece, se aquilo causou uma ferida muito grande, um estrago muito grande, a Bíblia nos orienta a confessar uns aos outros para sermos curados, para receber o bálsamo. O Senhor quer nos abraçar, mas às vezes esse abraço vai vir por meio de um amigo, de um esposo, da esposa, de um filho, de um pai. O Senhor quer derramar o seu bálsamo, mas muitas vezes vai ser derramado por meio de uma palavra, de uma oração. Então, nós devemos ser livres para seguir com a nossa consciência absolutamente tranquila, porque nós somos justificados em Cristo.
feitos filhos de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não precisamos, irmãos, fazer nada mais, nem mesmo para justificar a nossa existência. Tem pessoas que às vezes elas se matam de tantas formas, né? Como diz Tim Keller no livro que a gente está estudando no pequeno grupo, muitas pessoas não usam álcool, não usam substâncias químicas, não são viciadas em nada dessas coisas, não são abusivas quanto a isso, mas muitas pessoas abusam da própria vida, às vezes no ativismo, ou em situações que não deveria se submeter, né, para justificar, né? Ele cita lá o exemplo da Madonna no livro dele, né, que ela fala claramente que ela luta contra a mediocridade, que cada dia, cada show ela quer ser diferente. Nós vimos aqui no Brasil o quanto que ela tentou ser diferente, fazer algo, e só foi, o que ela fez foi mais terrível, afronta ao nosso Deus. Ela, e estou dando um exemplo que foi público, mas tantos outros, né, que não têm a fama de Madonna, fazem o mesmo, porque querem justificar a sua existência, seja com o seu trabalho, com o seu show, com o seu dom, com o seu talento. Irmãos, nossa existência é justificada de duas formas. Primeiro, nós somos criados por Deus. E segundo, nós somos salvos por Jesus. Já está mais que justificada a minha existência aqui, a minha razão de estar neste púlpito. Ontem eu falei com o anjo, eu não quero pregar amanhã, não vou pregar, eu não quero pregar, não vou pregar porque eu acho que eu vou pregar aquilo que eu não consegui viver hoje, e eu não vou. E graças a Deus que Ele me lembrou, né, dessa palavra. E hoje de manhã, quando eu fui reler meu sermão, eu falei, Senhor, eu quero pregar, vivendo, experimentando essa verdade. Eu quero estar diante dos meus irmãos, não porque eu sou perfeito, porque eu sei que eu não sou, mas eu sou aperfeiçoado pelo sangue de Jesus. Estou com meu coração quebrantado na presença do Senhor e dos irmãos. E somos justificados, irmãos, pela morte expiatória de Cristo, pela ressurreição de Cristo. Quinto lugar, você e eu, nós, José foi livre para anunciar o juízo quando necessário. Um sonho foi muito legal interpretar. O outro sonho, né, a gente ser portador de boa notícia é muito bom, mas ser portador de más notícias é muito difícil. Infelizmente, eu já fui portador de más notícias muitas vezes, né? Uma das piores notícias que eu tive que levar para alguém, o homem saiu para trabalhar, bateu num poste, o transformador caiu, o carro incendiou e morreu carbonizado. Aí a colega de trabalho ficou sabendo primeiro, me ligou para mim e falou, o senhor que vai dar notícia para a esposa e para os filhos. Eu falei, não, eu não vou dar notícia, eu não vou. Não, o senhor é o pastor dele, o senhor acha que nós vamos dar notícia? Quem é melhor para dar notícia? Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí orei ao Senhor e fui dar essa péssima notícia, né? E nem me lembro mais os detalhes, porque já faz muito tempo isso, foi lá na outra igreja. Então, você ser portador de uma notícia ruim, de um juízo, de uma condenação, ou de um ato de justiça que vai trazer dor, é difícil. Mas Deus deu a interpretação e mostrou que aquele outro homem não seria livre, o outro seria condenado, conforme nós já lemos o texto, não vou repetir. Mas tinha que falar, foi Deus que falou, era o Senhor que tinha revelado, José tinha certeza, ele precisava trazer a má notícia para aquele homem. E eu sei, irmãos, que por mais difícil que seja trazer a má notícia, é necessário, porque dependendo do assunto, dependendo da situação, pode haver algum tipo de livramento quando você traz a notícia. Olha, imagine só, o médico fez o exame, tem certeza que você tem um câncer, mas ele te ama tanto que ele não quer deixar você ficar tranquilo, ele vai ter que dar a má notícia. E quanto mais rápido ele der a má notícia, talvez mais chance de salvar essa pessoa. Então ele vai ter que dizer, olha, você está com um tumor maligno, tamanho tal, mas existe possibilidade de salvar, o tratamento é esse. Então, a gente precisa também ganhar essa liberdade, seja dentro de casa, às vezes para um filho, para a esposa, na igreja do Senhor, no púlpito, falar das situações que precisam ser faladas, alertar os nossos jovens sobre os pecados que às vezes eles cometem, às vezes destroem e não conseguem chegar à idade adulta. Então, não devemos somente falar o que é agradável, mas falar o que é verdade, o que é necessário. O discipulado cristão corre sobre 2 trilhos, a verdade e o amor. Seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se a verdade não pode ser dita de forma alguma, talvez não haja um amor tão verdadeiro assim. É preciso que a gente repense. É incrível, né, como as pessoas hoje têm corrompido o ensino de Cristo, sendo extremamente seletiva, falando somente de paz e amor,
esquecendo-se que Jesus também falou de guerra e de justiça. A diferença, irmãos, é que a guerra de Cristo e de seus discípulos não são com armas carnais, que matam os outros, mas com armas espirituais, que levam transformação e esperança. Mas a gente precisa dizer, olha, há uma guerra, né? Há uma guerra espiritual, inclusive. O nosso mundo está em muitas guerras, e às vezes precisamos alertar. E nós mesmos estamos, de certa forma, em uma guerra, mas lutando com as armas do Senhor, na palavra, com as armas da graça de Deus. Uma guerra não contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades espirituais do inferno, que estão todos os dias agindo. Irmãos, lembre-se, existem dois extremos. Esse povo que vê demônio em todo quanto é lugar, está precisando de conhecer mais a Jesus, né? Está errado. Mas a gente viver nesse mundo, esquecendo que existem sim demônios, sei lá quantos milhões, espalhados por este mundo afora, oprimindo, né? Nós, reformados, não acreditamos que um demônio possa possuir, né, o coração de um regenerado, porque o Espírito Santo habita ali, isso não vai acontecer. Mas, mesmo regenerado, pode sofrer grandes opressões, grandes dardos inflamados, de ideias, de insinuações, por meio da boca de outras pessoas, de outras circunstâncias. E muitas pessoas estão sofrendo isso. Mas o Senhor está aqui para trazer a libertação, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, nós precisamos firmar no Senhor, crendo que Ele está a operar a sua obra em mim, a sua obra em você, e nós podemos ser livres em nome de Jesus. Em último lugar, livre para confiar no Deus que não se esquece. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Irmãos, quando todos se esquecem de nós, só nos resta confiar no Deus que nunca se esquece de ninguém, muito menos dos seus servos. Amém, meus irmãos? Deus não se esqueceu de você, da sua causa, meu irmão. Cristo foi esquecido por muitos, lembra os 10 leprosos, a multidão que Ele alimentou, mas não dá para viver em função da gratidão e recompensa dos homens. Irmãos, o próprio Cristo foi esquecido e abandonado por algum tempo, mas Cristo não esquece de seus irmãos. O povo de Deus no Antigo Testamento achou que Deus havia se esquecido dele. Isaías registrou uma palavra muito interessante, diz assim: porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Aí Deus está falando na boca de Isaías, mas ainda que esta mulher, esta mãe se esquecesse de seu filho, contudo Israel, não me esquecerei de ti. Nós hoje também estamos aqui como Israel de Deus, e o Senhor não se esquece da igreja perseguida, da igreja aqui no Brasil, de toda a igreja. Agora, irmãos, vamos ser honestos, nem sempre entendemos tudo, muitas vezes nos sentimos sim esquecidos, demoramos para entender o propósito de Deus em algumas coisas. Nesse caso, nos resta esperar e confiar que Deus complete a obra, como um tapeceiro, como um artesão. E aí me permita citar aqui, ipsis verbis, aqui a letra do tapeceiro, né? É uma música cantada por Leonardo Gonçalves e Estênio Márcios, né? Eu vou ler só um pedacinho, fala assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança, voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obras de arte para a honra e glória do tapeceiro. Irmãos, a grande verdade é que muitas vezes nós ainda estamos olhando do lado avesso. Nós ainda não tivemos, né, o discernimento. Mas mesmo quando a gente ainda estiver olhando do lado avesso, que eu acho que a maior parte do tempo a gente está olhando do lado avesso mesmo, mas confiemos que o tapeceiro está fazendo uma obra linda, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Nos alegremos nisso, nos fortaleçamos
Tenhamos fé, meus irmãos. Quem conhece toda a história de José, já viu o lado certo do tapete da vida dele, que o grande tapeceiro fez. Mais na frente nós veremos isso. Lembre-se que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, tende por motivo alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu sei que todos nós temos momentos de muitas dúvidas, mas Deus quer te ajudar a ser livre para confiar nele. Quer aumentar a sua fé, quer dar-lhe revelação da sua vontade. Quero concluir esta palavra com as palavras de Jesus e depois com as palavras de Agostinho. Jesus disse assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Irmãos, a maior prisão de todos os seres humanos é o pecado. Mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser livre do pecado, todo dia, cada dia mais livre. A libertação final é o dia que a gente partir. Mas Deus todo dia está nos tornando homens e mulheres mais livres em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso Agostinho, um grande teólogo, filósofo, foi um cara formidável que viveu no século IV para o século V, chamado pai da igreja, também chamado de, o nome dele é Aurélio Agostinho de Hipona, mas também conhecido como Santo Agostinho. Ele escreveu obras lindas, mas tem uma frase que eu queria deixar aqui com os irmãos. Ele coloca assim: torna-me teu escravo, ó Deus, então serei livre. Torna-me teu servo, ó Deus, torna-me teu escravo, então serei livre. Que Deus nos abençoe, amém, meus irmãos?